aulas de histologia, eu considero, assim, uma das aulas mais importantes, certo? E uma das aulas melhores de se estudar, na verdade, porque eu acredito que dentro da área da saúde, ambientes hospitalares, enfim, ambulatórios, vocês vão ver muito isso, essa parte de exame de sangue, certo? Não cabe a vocês, isso eu já frisei para vocês, não cabe a vocês saberem pegarem um exame de sangue e diagnosticarem alguma coisa, isso é função médica. Mas a gente, como enfermeiro, a gente tem que saber interpretar corretamente, ter noções de interpretações de um exame de sangue, quais são os tipos de células que estão, por exemplo, em quantidades alteradas, o que possivelmente pode diagnosticar, certo? Então, assim, é necessário que a gente tenha um raciocínio lógico com relação aos tipos sanguíneos, à quantidade de células sanguíneas e, principalmente, a função que cada célula sanguínea exerce no nosso corpo. Então, assim, eu digo que essa aula de tecido sanguíneo, para mim, é uma das aulas mais importantes na prática da enfermagem, certo? Quando se trata do contexto da histologia, e é uma das aulas que eu mais gosto de ministrar, porque eu vejo, assim, curiosidades dos alunos, a gente acaba relacionando algumas alterações com doenças, então acho uma parte bem legal, certo? Vamos lá, então. Quando a gente fala do tecido sanguíneo, só um minutinho, quais são essas características gerais do tecido sanguíneo? Bom, a gente sabe que é um tecido conjuntivo especializado, certo? A gente viu os demais tecidos conjuntivos, viu que eles se subclassificam em vários, e a gente está terminando o tecido conjuntivo. Falta o tecido sanguíneo e mais duas aulas. A aula que vem é o tecido muscular e a outra aula o tecido nervoso. Então, essa aula de hoje é sobre o tecido sanguíneo, que é um tipo especializado de tecido conjuntivo, ok? Com relação ao sangue, não é novidade falar para vocês que o sangue é um fluido viscoso, certo? Levemente alcalino. Então, vocês vão estudar em um certo momento, eu não sei se é na disciplina de unidade de terapia intensiva, mas já é importante que vocês saibam o que significa o pH do sangue. Eu já expliquei isso para vocês em biofísica, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, não já, gente? Já sim. Isso, ótimo. pH é o potencial de acidez do sangue, certo? Então, o nosso sangue, ele tem que ser considerado, ele tem que ter um pH entre 7,35 a 7,40. Geralmente, o pH do sangue é 7,35. Só para relembrar rapidamente uma coisa que não precisem anotar, mas é uma questão assim de curiosidade. De 0 até 6,9, qualquer substância é considerada ácida. 7, ela é neutra, e de 7,1 em diante, até o 14, ela é considerada uma substância básica ou alcalina, certo? E o nosso sangue, ele tem que ter um pH fixo. Ele tem que ser entre 7,35 a 7,40. Qualquer alteração que haja nesse pH sanguíneo, o nosso sangue ele vai apresentar ou uma acidose, né, metabólica ou respiratória, se apresentar um pH ácido, ou seja, abaixo de 7, ou uma alcalose respiratória ou metabólica, se apresentar, né, um pH bem elevado, acima de 7. Então, é importante que vocês saibam que o pH do sangue ele é levemente alcalino, diferente, por exemplo, do pH de outras regiões do nosso corpo, ok? Então, isso é importante, que o pH seja alcalino. Se ocorrer alguma alteração, vai ocorrer algum tipo de patologia no nosso corpo. Bom, outra característica importante, são curiosidades. Corresponde a aproximadamente 7% do peso do nosso corpo, certo? Um volume total de aproximadamente 5 litros, no caso de uma pessoa adulta. E quando vocês observarem que o nosso sangue, se vocês observarem em algum momento, alguma citação, alguma coisa que diz que o sangue ele corre de uma forma fechada, por meio de um sistema circulatório fechado, é porque ele corre dentro de vasos sanguíneos, certo? Diferentes, por exemplo, de outros seres vivos que não têm esse sistema circulatório fechado. Seres vivos que eu digo assim, seres mesmo invertebrados, certo? Diferentes do nosso caso. Então, o nosso sangue ele corre dentro de um sistema fechado, né, de vasos, certo? Artérias, veias, capilares, e é bombeado pelo nosso coração, ok?
Vamos lá, então. Outras características importantes. Já falei isso para vocês, que é um tipo especializado, tecido conjuntivo, certo? E se eu perguntasse para vocês quais são os componentes, os constituintes do sangue? O sangue ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida, certo? E por elementos celulares, que são os elementos figurados. É aí que está a nossa aula de hoje. A aula de hoje não é grande, certo? E é uma aula bem sucinta, bem assim, aquilo que realmente a gente tem que aprender. Então, assim, se prendam a palavra-chave para que fique bem assim, memorizado quando a gente tocar em algum assunto. Então, por exemplo, se eu disser para vocês sobre leucócitos, que venha logo a palavra-chave que eu for explicando para vocês ao longo da aula, que acho que assim fica uma forma bem clara de vocês lembrarem para o resto da vida de vocês, certo? Como a gente viu em todos os tecidos, todo tipo de tecido ele é composto por uma matriz, certo? Uma matriz extracelular. No caso do tecido sanguíneo, essa matriz extracelular nada é mais do que o plasma, é o próprio plasma. Então, todas as vezes que vocês observarem a palavra plasma, plasma sanguíneo, é a própria matriz extracelular. É no plasma que as células sanguíneas estão mergulhadas, certo? E outra coisa importante, no plasma existem diversas, eu acho que eu coloquei nos slides posteriores, existem diversas proteínas que compõem esse plasma, que são de extrema importância para a própria função do sangue. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de albumina, né? Albumina, que é a proteína presente, por exemplo, na grande quantidade das vacinas, são compostas por albumina. Então, a albumina é uma proteína presente no plasma sanguíneo e ela é super importante em termos de regulação da pressão osmótica. Quando a gente lembra de osmótica, da palavra osmose, a gente tem que lembrar da quantidade de água que entra e que sai. Isso que a gente tem que lembrar de osmose. Quem que controla especificamente essa pressão osmótica? A proteína albumina presente no plasma, certo? Existem, por exemplo, outras proteínas. Todo mundo já ouviu falar de imunoglobulinas, certo? As imunoglobulinas, hoje em dia a gente está ouvindo muito falar sobre isso. Por exemplo, IgG, IgM, a gente está ouvindo muito isso nesses exames que a gente está escutando, né, nos exames do corona. Vou explicar para vocês qual a diferença do IgG e qual a diferença do IgM. Ambas são imunoglobulinas, ou seja, são proteínas presentes no sangue, ok? Então, a gente tem as albuminas, a gente tem as imunoglobulinas e a gente tem outras proteínas, por exemplo, fibrinogênio é uma outra proteína extremamente importante que ajuda na coagulação do sangue. O fibrinogênio ele ajuda a produzir substâncias que permitem a coagulação do sangue. Então, adiantando para vocês algum slide posterior, se eu perguntar para vocês, ou em algum momento vocês tiverem que descrever algumas proteínas presentes no plasma, que é a matriz extracelular do tecido sanguíneo, as proteínas principais são albumina, imunoglobulinas e fibrinogênio. Tudo bem, gente? Até aqui, alguma dúvida? Não, tudo bem. Tudo bem? Anaíne, você pode repetir? Albumina. Albumina, que tem a função de regular a pressão osmótica do sangue. Janaíne, repete que eu não peguei o início. Proteínas presentes no plasma, tá? Vamos lá, então. As albuminas. Posso falar? Proteínas presentes aonde? No plasma? No plasma. Lembrando que o plasma, gente, é a matriz extracelular do tecido sanguíneo, tá? Então, albuminas, que são as proteínas que regulam a pressão osmótica do sangue. Quer dizer, regula a quantidade de água presente no sangue, né? Água que entra e que sai. regulam a pressão osmótica, né? Que você falou? Isso.
Outro grupo de proteínas, as imunoglobulinas. São proteínas que atuam como anticorpos. Atuam como o quê? Como anticorpos. E o fibrinogênio. São proteínas envolvidas na coagulação do sangue. Professora, okay? Posso fazer a pergunta, senhora? Pode. Janaíne, repete essa última para mim. Espera aí, só um minutinho. A última é fibrinogênio, que atua na coagulação do sangue. Eu vou explicar mais. Fibrinogênio. Fibrinogênio. Lembra daquela pomada? Tem uma pomada chamada Fibrase. Isso. Atua na coagulação do sangue. Estancamento, feridas. Quem que me perguntou alguma coisa? Alguma dúvida aí? Sou eu, professora Nando. Fala. Em relação a quem tem alergia a ovos, porque a albumina é uma proteína componente nos ovos, então como fica em relação às vacinas? Então, exatamente. A maior parte das vacinas, ela é composta por albumina. Tanto que o correto de uma equipe que vai aplicar a vacina é perguntar a essa pessoa se ela tem alergia a ovos, se essa vacina for composta por albumina. Se ela for composta por albumina e a pessoa tiver alergia, ela não pode tomar essa vacina. Ela não pode ser imunizada. Entendeu? O correto inclusive, gente, existem muitas coisas que são extremamente importantes quando alguém vai tomar uma vacina. Por exemplo, eu vou abrir um parênteses. A vacina da rubéola, em hipótese nenhuma, a mulher pode estar grávida, senão ela é abortiva, certo? Então, existem perguntas que são fundamentais durante a aplicação de uma vacina que cabe à educação em saúde, quer dizer, a comunicação de uma equipe que vai aplicar essa vacina, informar sobre esses critérios de contraindicação da vacina, tá bom? Podemos prosseguir? Vamos lá, então. Quais são as funções do sangue? Bom, o sangue tem diversas funções, certo? Então, primeira função, transporte de nutrientes do sistema digestório. A gente sabe que, se eu perguntasse para vocês aqui duas funções básicas do sangue, eu tenho certeza que vocês iriam me responder o quê? Que o sangue, ele transporta nutrientes para todas as células do corpo, certo? E que o sangue transporta gases. Às vezes vem na nossa mente, transporta gás e oxigênio. Mas não só transporta gás e oxigênio, como também transporta o gás carbônico. A gente tem que lembrar daquele processo de hematose, certo? Que acontece nos alvéolos pulmonares. Então, gente, o sangue, ele transporta nutrientes, certo? Todas as nossas células do nosso corpo precisam ser nutridas, e esses nutrientes, eles chegam por meio do sangue, certo? Outra função super importante, transporta todos os produtos do catabolismo. Vamos lembrar, existe o anabolismo e existe o catabolismo, certo? Tudo aquilo que o nosso corpo produz por meio de um processo de anabolismo. Então, se eu vou produzir massa muscular, na verdade, está acontecendo um processo de anabolismo. Mas tudo aquilo que está sendo degradado no meu corpo, consumido e liberando resíduos, está havendo um processo de catabolismo. Então, anabolismo é a construção. Catabolismo é a degradação. O conjunto do anabolismo e do catabolismo forma o metabolismo, certo? Então, se prendam a esses conceitos para a vida de vocês, que é extremamente importante. Então, tudo aquilo que serve como resíduo, que foi degradado, o meu sangue, ele acaba transportando esses produtos catabolizados para que, sejam excretados. Então, na verdade, quem é que vai filtrar o sangue para verificar aquilo que realmente deve ser catabolizado e excretado? Os meus rins. Isso aí vocês já estudaram e vão
acredito que vão voltar a estudar com Valquíria, certo? Terceira função, transporte de... Acabei de falar para vocês, certo? Transporte de metabólitos. Tudo aquilo que é produzido por meio de catabolismo ou, né, por meio de anabolismo ou degradado por meio de catabolismo, todos esses metabólitos, eles são transportados pelo sangue. O sangue é que tem que encaminhar para onde vai. Se vai ser reaproveitado, certo? Se vai ser excretado, se vai ser filtrado. O sangue quem transporta isso, ok? Último item desse slide aí, ó. Transporte de oxigênio pela hemoglobina. Gente, olha só. Vocês já sabem, quando eu estudei lá no início com vocês, uma introdução bem geral sobre as células sanguíneas, e vocês sabem quem é que transporta os gases no nosso corpo com relação às células sanguíneas? São as hemácias. Só que vocês vão ver nessa aula de hoje que as hemácias, elas não fazem isso sozinhas. Elas só conseguem conduzir, transportar os gases, porque nelas existe um composto de hemoglobina, que é o pigmento, é uma proteína que dá cor à célula, mas ao mesmo tempo uma proteína extremamente importante, que se liga ao ferro. Então existe uma junção da hemoglobina com o ferro, e essa junção da hemoglobina com o ferro dentro das hemácias é que permite que esses glóbulos vermelhos consigam transportar esses gases para todas as partes do corpo. Então, por exemplo, quando a hemoglobina se junta com o oxigênio, forma um composto. Lembra que eu falei para vocês o nome? Quem lembra o nome? Quem que lembra? Oxihemoglobina. Isso aí. Quando o oxigênio se junta à hemoglobina, forma um composto chamado oxihemoglobina. Quando o gás carbônico se junta, gás carbônico ou dióxido de carbono, tá, gente? CO2, se junta com a hemoglobina, forma um composto chamado carbohemoglobina, certo? Aqui eu coloquei entre parênteses, gente, que o gás carbônico ele pode estar no nosso sangue tanto associado à hemoglobina, formando esse composto chamado carbohemoglobina, quanto ele pode estar dissolvido livremente no sangue. Aí ele fica na forma de bicarbonato, ok? O que deixa o nosso sangue levemente alcalino, tá? Então, vamos lá. Se a hemoglobina se junta com o oxigênio, forma oxihemoglobina. Se junta com o gás carbônico, forma carbohemoglobina. E se por um erro fatal da vida se juntar com o monóxido de carbono, que tem o símbolo químico CO, forma um composto tóxico, que é o carboxihemoglobina, que é letal, porque impede que essa hemoglobina se solte e se junte novamente com o oxigênio. Então, essa pessoa morre por asfixia. Sempre cai quando se trata de sistema circulatório, de sangue, essa parte de gases. Sempre sai uma questão, um caso clínico de alguém que morreu dentro de uma garagem 100% fechada, por conta do escapamento do monóxido de carbono, ou então dentro de um quarto com uma lareira acesa, com tudo fechado. Está lá um caso clínico dizendo a morte dessa pessoa. E por que aconteceu a morte dessa pessoa por asfixia? A resposta lógica é essa, porque o monóxido de carbono liberado por meio dessa combustão, certo? Ou da gasolina ou da lareira, essa combustão liberou monóxido de carbono, que foi inspirado por essa pessoa, se juntou à hemoglobina e ao ferro presente nas hemácias, formou esse composto chamado carboxihemoglobina, que foi letal, impediu que ocorresse o transporte de gás oxigênio por parte das células vermelhas. Ficou claro isso aí, gente? Tranquilo? Vamos lá. Outras funções, regulação da temperatura do corpo, o sangue ele é importante para isso, certo? Manutenção do equilíbrio ácido-base e osmótico. Então, vamos lá, dos fluidos corporais. Quando falo em osmótico, vocês lembram do controle de água. A albumina presente no sangue ajuda esse controle de água que entra e sai do sangue, certo? Quando a gente fala em equilíbrio ácido-base, a gente tem que lembrar que o nosso sangue, ele tem que ser levemente alcalino, certo? Se ele permitir
se ele, por um acaso, tiver o seu pH alterado, por exemplo, se acontecer um procedimento no qual o sangue ele se torne ácido, ele se tornou ácido, o pH dele está lá, ao invés de 7,4, o pH dele está em 5, está ácido, abaixo de 7, a gente sabe que é ácido. Vai acontecer um processo de acidose. E essa acidose, vou lembrar para vocês uma coisa que eu já expliquei bem sucintamente, porque vocês vão ver isso em UTI, acho que lá no 9º período, mas aí é bom que vocês já ficam sabendo, certo? Quando acontece essa acidose, ela pode ser ou metabólica ou respiratória. Quando a respiratória atinge, obviamente, os pulmões. Quando a metabólica atinge qual órgão, gente? Os rins, certo? Já expliquei isso para vocês. Então, esse controle ácido-básico, certo? Que é extremamente importante no nosso corpo, o sangue tem que controlar todo esse pH, certo? Bom, via de migração dos leucócitos, graças ao sangue. Vocês vão ver em algum slide posterior, eu já expliquei isso para vocês. Gravem essa palavrinha que dentro de histologia a gente tem que saber. O que significa diapedese, tá? Diapedese. O que é diapedese? É o transporte de leucócitos. Os leucócitos nada mais são do que os glóbulos brancos, certo? Então, é o transporte desses leucócitos para determinados locais onde está ocorrendo uma infecção. Então, não é só o transporte, como é o momento em que esses leucócitos atravessam determinadas barreiras para chegar até um local de infecção, onde popularmente a gente conhece como íngua, certo? Ah, eu estou com uma íngua na garganta. Essa íngua nada mais é do que nódulos, chamados de linfonodos, certo? E esses nódulos, na verdade, são conjuntos de leucócitos que migram para essa região, porque é exatamente nessa região que está acontecendo alguma infecção, seja por bactéria, certo? Ou por algum outro tipo de micro-organismo. Então, esse transporte dos leucócitos através da corrente sanguínea até um local onde está ocorrendo uma infecção, esse transporte é chamado de diapedese. Tudo bem? Tudo assim, ligado no celular, TV, computador. A neta Ok? mora com eles, não? Ok. Vamos lá, então. Bom, chegou para a parte super legal, certo? A gente falou sobre o plasma, falou sobre as proteínas que fazem parte do plasma, certo? O plasma é a matriz extracelular do sangue. E agora a gente vai falar sobre os elementos celulares, que nada mais são do que os elementos figurados do tecido sanguíneo. Então, a gente tem, de uma forma bem geral, a gente tem 3 grupões. Hoje a gente vai saber detalhadamente o que cada um deles significa. Então, de uma forma geral, a gente tem os eritrócitos, certo? Que são os glóbulos vermelhos ou as hemácias. Também escrevam um terceiro nome aí, tá, gente? Eritroblastos, ok? Pode ser chamado de eritrócitos, glóbulos vermelhos, hemácias ou eritroblastos. Lembra daquela doença? Eritroblastose fetal? Vou falar um pouquinho dela depois, tá? Então, são esses nomes. Hemácias, glóbulos vermelhos, principalmente são nomes populares. Eritrócitos é o que é mais conhecido dentro da histologia, certo? Então, a gente tem os eritrócitos, a gente tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que muita gente generaliza como linfócito. Linfócito é um grupo dos leucócitos. Só que a gente tem que pensar, todo leucócito é um linfócito? Não. Existem outros grupos de leucócitos, mas todo linfócito é um leucócito, sim, certo? Então, existem 5 grupos, na verdade, de leucócitos. Os linfócitos são um deles, certo? E as plaquetas. Então, assim, de uma forma bem geral, para aquilo que a gente já estudou, se eu perguntasse para vocês, qual é a função geral dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos? Transporte de gases. Função bem geral. Qual é a função dos leucócitos, que são os glóbulos brancos? Defesa, imunidade do corpo. Essas palavrinhas-chave ajudam a gente a ir desenvolvendo um raciocínio de uma resposta, certo? E qual a função das plaquetas? Coagulação do sangue, estancamento de ferida, impedimento de hemorragia, tudo isso são as plaquetas que fazem, certo? Se vocês se depararem em algum momento, em algum artigo ou texto que diga assim,
só existem 2 grupos de células sanguíneas, as hemácias e os leucócitos. Aí a pessoa pensa assim, nossa, mas as plaquetas... Ou a pessoa esqueceu de colocar plaqueta. Não está errado, não, gente. Plaqueta não é uma célula. Plaqueta é um pedaço de célula, certo? É um fragmento de célula que aconteceu durante a formação de células na medula óssea vermelha. Então, se vocês se depararem com essa afirmação de que plaqueta não é uma célula, tá certo. Plaqueta é um fragmento de célula, uma célula que se despedaçou e aí originou as plaquetas. Tudo bem? Bom, e o plasma? Já falei para vocês, certo? É composto por um líquido amarelado, certo? É o material extracelular das células sanguíneas, certo? Do tecido sanguíneo, onde todas essas células sanguíneas, esses elementos figurados, ficam boiando, né? Ficam, na verdade, suspensos. Alguns deles ficam mais abaixo do plasma, por exemplo, vocês vão ver uma figura aí que mostra que as hemácias, elas são tão densas que se a gente colocar num tubo de ensaio, né, dentro de um laboratório, fazendo um curso de análises clínicas, o que não é o contexto de vocês, mas é mais para vocês saberem de uma forma bem popular, as hemácias, elas são tão densas que elas ficam bem abaixo do tubo de ensaio. Ficam as hemácias, logo acima ficam os leucócitos e por cima ficam as plaquetas. E o plasma, ele é um líquido bem fluido que fica acima desses elementos. Mas no contexto sanguíneo, isso eu falei para vocês num tubo de ensaio, tá, gente? Num contexto sanguíneo, esse plasma é a matriz, certo? Extracelular, onde esses elementos ficam submersos. Aí, ó, eu falei para vocês, ó, acabei de falar. A gente tem o plasma sanguíneo, certo? Se eu perguntasse o que é o plasma? O plasma é a matriz extracelular que contém todos os elementos celulares, que contém as hemácias, que contém os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, e que contém as plaquetas. Gente, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa importante. Existe uma diferença entre plasma e soro. Então, se a gente vai falar assim, uma pessoa vai fazer um exame para saber a sorologia, para saber se deu positivo, se deu negativo, certo? Existe uma diferença entre plasma e soro. O plasma, ele é o líquido do nosso sangue, é a matriz extracelular do nosso sangue, onde estão presentes todos os componentes, inclusive os componentes que são anticoagulantes. Então, quando a gente fala em anticoagulante, vocês lembram, por exemplo, de uma palavrinha-chave, heparina. É um anticoagulante, certo? Impede a coagulação, ok? Quando a gente fala em soro, a gente lembra que o soro é extraído, na verdade, de uma coleta de sangue, coloca-se num tubo de ensaio e esse sangue se coagula. Então, o soro nada mais é do que o sangue coagulado, onde existem ali todos os elementos configurados, os elementos figurados do sangue. O soro é o sangue coagulado, ok? Que é extraído, que é coletado em um tubo de ensaio para que seja feito algum tipo de exame. Superior do tubo de ensaio, certo? Uma substância anticoagulante como a heparina. Isso é uma questão bem assim, detalhada de análises clínicas, mas é mais para vocês saberem essa diferença entre plasma e soro. O plasma é a matriz extracelular com todos os elementos figurados, né? E o soro é a parte sanguínea, ou seja, é o sangue propriamente coagulado, porque não existem ali elementos anticoagulantes. Não existe heparina ali. Então, o sangue, ele coagula, ok? O que eu falei para vocês no início, que eu ditei, tá nesse slide aí, ó, que fala sobre as proteínas que são presentes no plasma. A gente tem a albumina, ó, vocês até já anotaram. A albumina, que tem um papel super importante, né, no controle da pressão osmótica, certo? Ou seja, nessa quantidade de água que entra e que sai do sangue, quem é responsável por isso é a albumina. A gente tem algumas proteínas, por exemplo, quando a gente fala, gente, em proteínas alfa, beta, nada mais são do que um grupo de imunoglobulinas. E aí eu queria que vocês anotassem uma explicação bem geral, bem básica, sobre as imunoglobulinas, para vocês entenderem esse contexto que a gente está vivendo.
A gente tem 2 tipos de imunoglobulinas. São proteínas presentes no plasma, certo? A gente tem um grupo que é IgG e um grupo que é o IgM, certo? Se alguém realizar algum exame, vamos supor, o que tem acontecido muito nesse contexto que a gente está vivendo. Às vezes as pessoas estão realizando um exame, detectam lá IgG positivo para o coronavírus. E aí, de repente, essa pessoa fala assim, meu Deus, como pode? Eu tive o vírus, não percebi. Então, o IgG, ela é uma proteína, ela é uma imunoglobulina presente no plasma, nada mais é do que um anticorpo, certo? Porque os anticorpos são proteínas. E no caso do IgG, são proteínas que detectam, são anticorpos que detectam que em algum momento você teve a presença daquele tipo de micro-organismo específico que você está fazendo a testagem. Então, para uma pessoa que deu o IgG positivo, isso significa que em algum momento ela teve contato com esse micro-organismo. Por exemplo, pessoas grávidas fazem testagem para toxoplasmose, para rubéola. O IgG, quando der positivo, significa que em algum momento essa pessoa teve contato com esse micro-organismo, né, que está sendo feito essa testagem. O perigo é se der... Mas então, Janaí... Oi. Pode Janaí, falar. Oi? Mas então não é especificamente o coronavírus. Poderia ser outro anticorpo, assim, diferente que teve no sangue, não? Não, sua pergunta é muito importante. Cada tipo de testagem, na verdade, quando se faz a testagem com substâncias que reagem contra aquele antígeno específico, certo? Quando a gente fala em antígeno, é o micro-organismo causador da doença. Então, cada tipo de testagem tem um IgG ou um IgM específico para aquele micro-organismo que está sendo testado. Entendeu? Entendi. Por exemplo, se eu fizer uma testagem para toxoplasmose, no teste que eu vou fazer, ou por meio da coleta do sangue, eles vão colocar um reagente, certo? Para testar se aquele IgG ou IgM vai dar positivo ou não, de acordo com o próprio micro-organismo que eu estou realizando, de acordo com o próprio teste do micro-organismo para realizar essa testagem, se vai dar positiva ou não. Então, é específico. Todos os anticorpos são específicos, tá, gente? Vocês vão estudar isso, não sei se é imunologia, não sei se vocês têm essa disciplina específica, mas os anticorpos e os antígenos, eles se encaixam como se fossem modelos de chave e fechadura. Cada antígeno tem o seu anticorpo específico. O que isso significa? Se eu estou fazendo uma testagem para verificar a presença do antígeno do coronavírus, por exemplo, eu tenho que ter um anticorpo específico que vai me dar o resultado para aquele tipo de antígeno. E isso está presente no material do teste rápido, certo? Então, o IgG significa se em algum momento o meu organismo teve contato com aquele tipo de micro-organismo específico que está sendo feita a testagem. E o IgM é se aquele micro-organismo está presente naquele momento. Se o antígeno é um corpo estranho, está presente naquele momento. Oi. Então, tipo, o IgG é uma imunoglobulina de um anticorpo, né? Isso. Presente no sangue. Aí, qual a função dele mesmo? É detectar se aquele anticorpo... O anticorpo, ele tem uma memória. Se der positivo, é porque a memória daqueles anticorpos reagiram contra a presença daquele micro-organismo, tá? Todos os anticorpos, quando eles são criados ao longo da vida, eles só são criados, certo? Eles só são produzidos se o meu organismo teve a presença de algum antígeno, certo? Por exemplo, quando a gente fala que a gente tomou uma vacina contra a rubéola, a vacina vai me estimular, ao longo da minha vida, a produção de anticorpos contra uma futura invasão do vírus causador da rubéola, certo? Então, quando a gente fala em IgG ou IgM, são anticorpos, porque são proteínas, e anticorpos são proteínas, certo? Que, na verdade, vão me demonstrar se em algum momento foram produzidas, se por um acaso der negativo. O IgG deu negativo. É porque nunca o meu corpo produziu anticorpos. Por quê? Porque nunca ele teve contato com aquele vírus que naquele momento está invadindo o meu organismo. Se der negativo, é porque não houve produção de anticorpos. Se der positivo,
É porque houve a produção desses anticorpos. Ficou claro, gente, isso? Ficou, gente? Sim, Janaíne. Sim. Para a gente falar sobre o terceiro grupo de proteína presente no plasma. Fibrinogênio, gente. Fibrinogênio é uma proteína inativa, certo? O que é inativa? Ela ainda não exerce a função. Quando o fibrinogênio produz a fibrina, anotem isso porque não tem isso aí, tá? Fibrinogênio é uma proteína inativa. Janaíne, fibrinogênio é uma Fibrinogênio é uma proteína inativa que produz a fibrina, que é uma proteína ativa Janaíne, que produz o quê? Vamos lá, vou repetir. Fibrinogênio é uma proteína inativa que produz a fibrina, que é uma proteína ativa e que permite a coagulação do sangue. Ok, gente? Então, vocês vão estudar na parte da função das plaquetas que quando acontece a coagulação, o estancamento de alguma ferida, de alguma lesão, o fibrinogênio, ele vai começar, né, porque ele está inativo, ele precisa entrar no seu estado ativo, então ele produz uma proteína, que é a fibrina, que é a proteína ativa e que realiza o estancamento dessa ferida juntamente com as plaquetas, certo? As plaquetas que são responsáveis por esses fatores que são chamados de fatores de coagulação, certo? A gente vai chegar nesse momento que eu vou explicar para vocês sobre essa função das plaquetas. Expliquei para vocês sobre a diferença de soro e plasma. O soro nada mais é... Oi. Janaíne, posso fazer uma pergunta? Em relação a esse fibrinogênio, ele só se torna ativo na presença da vitamina K? Tem alguma relação com a vitamina K ou não tem nada a ver? Tem uma cascatazinha, é até bem específico. Sim, tem um momento que eu vou mostrar para vocês uma cascata, que é a cascata de coagulação, que mostra sobre alguns tipos de eletrólitos, de vitaminas, de minerais que são importantes para ativar essa coagulação. No caso, essa transformação do fibrinogênio inativo em fibrina. Você falou sobre o potássio, a vitamina K, né? A vitamina K, juntamente com outros eletrólitos, quando a gente fala em eletrólitos, gente, a gente tem que pensar que são todos os íons, cátion, ânion, certo? Existe uma série de fatores que vão ativando essa cascata de coagulação. E essa vitamina K é um deles. Tanto que, quando a gente estuda sobre a importância das vitaminas, vitamina A, B, C, D, a vitamina K, a função dela é o quê? Permitir a coagulação do sangue. Sua resposta está correta, Valdinei. A vitamina K, ela é um dos fatores que ativam essa cascata de coagulação, tá bom? Não exatamente nessa transformação, mas durante a transformação de toda essa cascata. Nós temos mais de 15 fatores de coagulação, certo? Vocês vão estudar isso nos slides posteriores. Mas a vitamina K está super importante, está super relacionada a esse processo de coagulação, sim. Ok? Falei para vocês sobre o soro e o plasma. E aí, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala dos elementos celulares ou elementos figurados, tá, gente? Aí a gente tem um conjunto dos elementos. A gente tem as hemácias, que também são os eritrócitos, né, glóbulos vermelhos, eritroblastos. Lembra que eu já falei para vocês sobre o finalblastos? Quando a gente fala em eritroblastos, os eritroblastos nada mais são do que hemácias jovens. Esses eritroblastos, gente, são, num exame sanguíneo, presta bastante atenção, porque é essa atividade que eu vou pedir que vocês façam, tá? Para a semana que vem.
Quando vocês forem observar um exame de sangue, vocês vão ver lá uma palavrinha chamada reticulócitos, certo? Esses reticulócitos nada mais são do que os eritroblastos, que são as hemácias jovens, certo? Então, desculpa, gente, que são as hemácias antigas. Eritroblastos são as hemácias jovens. Os eritrócitos são as hemácias mais antigas, mais velhas. Lembrando que as hemácias, elas têm pouquíssimo tempo de duração. Elas duram entre 90 a 120 dias. As hemácias, galera, elas não têm núcleo, tá? E isso faz com que elas durem pouquíssimos dias. Elas não têm núcleo, então elas morrem com muita facilidade. Só que ao longo da nossa vida, novas hemácias têm que ser produzidas, certo? Então, anotem essas duas diferenças no contexto de nomenclaturas. Hemácias são os glóbulos vermelhos, tá? Os reticulócitos são as hemácias mais velhas. E os eritroblastos são as hemácias jovens. Para a gente anotar, Janaína, essa parte? Isso, anotem. Pode repetir? Vou repetir. Posso sim. Vou repetir. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Ou eritrócitos. Os reticulócitos são as hemácias velhas. Aquelas que já estão perto de morrerem mesmo. E os eritroblastos são as hemácias jovens. Quando vocês forem avaliar um exame de sangue, que é a tarefa que eu vou pedir que vocês façam, vocês vão ver lá que está escrito hemácias e reticulócitos. Então, você já sabe que reticulócitos são aquelas hemácias que estão antigas, que já estão velhas, perto do seu tempo de morrer, certo? Só para abrir um parênteses aqui, gente, eu já falei isso para vocês em um momento, acho que foi em biologia humana, e cabe reforçar aqui. Existem mulheres que quando gestam, né, estão gerando alguma criança, elas têm um problema uma doença chamada eritroblastose fetal. Lembra desse nome? Eritroblast, vem de eritroblastos, certo? Eritroblastose é a destruição desses eritroblastos, ou seja, a destruição desses eritroblastos do feto. E aí a gente tem que lembrar bem sucintamente que essa doença ela é ocasionada por conta da incompatibilidade dos fatores RH. A mãe tem o RH negativo e o feto, o bebê, isso acontece na segunda gestação, tá, gente? O bebê tem o RH positivo, o RH é uma proteína. Se é positiva na criança, a mãe que é RH negativa, ou seja, não tem essa proteína, ela interpreta que essa proteína RH da criança é um agente estranho para ela. Então, ela começa a produzir anticorpos para combater essa proteína. E o alvo dessa destruição, ou seja, dessas proteínas, desses anticorpos produzidos pela mãe, são as hemácias. Então, imagina, se as hemácias transportam os gases, essa criança, na maior parte das vezes, ela já nasce sem vida. Então, isso é chamado de eritroblastose fetal. Acontece na segunda gestação. Por que não acontece na primeira? A mãe não consegue produzir anticorpos ao longo de 9 meses para destruir as hemácias da primeira criança. Então, essas hemácias elas são destruídas numa futura segunda gestação, se essa criança for positiva, ok? Não tem nada a ver com o sangue do pai, tem a ver com o sangue da mãe. Por isso que existe uma vacina na primeira gestação que a mãe deve tomar, certo? E essa vacina ela vai impedir que sejam criados anticorpos por ela para destruírem as futuras hemácias de uma segunda gestação. Tudo bem? Então, isso tudo tem a ver com os eritroblastos, que são as hemácias jovens. Então, a gente tem as hemácias, os reticulócitos, e aí a gente tem um grupo de leucócitos. Quais são esses grupos de leucócitos? Os leucócitos, eles se subdividem em neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Como eu falei para vocês, de todos os elementos celulares, gente,
Quem que está faltando aí? Quem que está faltando, gente? Plaqueta? Plaquetas. Plasma é a matriz extracelular. Quem está faltando aí? As plaquetas, certo? Só que plaquetas, conforme eu falei para vocês, até poderiam estar presentes aqui, que muitos livros acabam colocando plaquetas como elementos celulares. Mas a plaqueta não é uma célula, é um pedaço de célula, tanto que ela é anucleada, certo? Ela poderia estar presente aí. Gente, talvez vocês tenham sentido falta dos macrófagos, que são elementos celulares também super importantes no tecido sanguíneo. Mas vocês vão entender por que eles não estão descritos aqui. Os macrófagos nada mais são do que os monócitos, porém em estágio diferenciado lá quando estão adultos, certo? A gente vai chegar lá que a gente vai falar de grupo por grupo. E muita atenção a partir de agora para vocês entenderem interpretar um exame de sangue, tá, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala dos eritrócitos, características que eu já falei para vocês aqui, ó. São as células mais numerosas. Então, a gente sabe que a gente tem, né, uma quantidade muito grande de hemácias. A proporção é de 500 hemácias, olha só, para 30 plaquetas e para um leucócito. Para vocês terem uma noção da quantidade de hemácias que a gente tem no nosso sangue, certo? Transportam oxigênio e gás carbônico, que são os gases básicos, certo? As hemácias, ou seja, os eritrócitos, só têm essa função de transportar, esqueçam essas palavrinhas aí mais complicadas. A função básica dos eritrócitos de transportar esses gases é graças a essa combinação, ó, da hemoglobina, que é uma proteína, né, um pigmento proteico. Então, essa junção da hemoglobina com o ferro, certo? Ferro e hemoglobina, juntos, ajudam as hemácias a transportarem os gases, certo? A forma dos eritrócitos é super importante. Olha só, gente. É uma forma bicôncava, olha só. Existe uma doença chamada de anemia falciforme. E isso tem a ver com a forma das hemácias. Não tem a forma normal. É uma forma de foice. E pelo fato dessa pessoa apresentar, ela já nasce com isso, tá, gente? A anemia falciforme, ela é uma das doenças detectadas, se eu não me engano, ela é uma das doenças detectadas no teste do pezinho. E a anemia falciforme, uma pessoa que apresenta, por exemplo, anemia falciforme, ela consegue viver, porém, ela tem várias alterações no seu processo respiratório. Então, por exemplo, ela não pode submeter a exercícios físicos muito intensos. Isso por quê? Porque as hemácias dessa pessoa, elas apresentam uma forma alterada, uma forma de foice. Então, ela não consegue, essas hemácias não conseguem realizar o transporte correto dos gases pelo corpo, certo? Então, muitas das vezes, essa pessoa tem que receber transfusão sanguínea por conta disso. Então, associem a forma das hemácias com essa doença, que eu acredito que vocês, se Deus quiser, vão trabalhar, né, na prática mesmo da enfermagem ou em saúde coletiva, enfim. E tem que saber esse contexto do porquê, né? Esse nome, anemia falciforme, certo? Não tem núcleo. O fato delas não terem núcleo, gente, faz com que elas não consigam sobreviver durante muito tempo, certo? Então, à medida que elas que elas perdem a sua função, a sua atividade dentro de 90 a 120 dias, elas necessitam ser fagocitadas. Quando a gente fala em fagocitada, é o que? Elas precisam ser comidas, entre aspas, né? Elas precisam ser englobadas. Quem é que faz esse processo de fagocitose? Os macrófagos, que são células bem grandonas, certo? Que são responsáveis por esse processo de fagocitose de corpos que já não têm mais função no nosso corpo. Ainda sobre os eritrócitos, aqui eu falei para vocês mais ou menos a quantidade, tá? De 3 a 4 milhões por decilitro no sangue, enquanto, por exemplo, os leucócitos a gente tem de 5.000 a 8.000. Isso depende muito da faixa etária. Então, a quantidade maior, mais abundante de elementos figurados com relação às células sanguíneas são as hemácias, certo? O que é o hematócrito, gente? Quando a gente falar, uma pessoa vai realizar um exame e vai verificar o hematócrito. O próprio nome já diz.
hemato, ou seja, a quantidade de hemácias. E essa quantidade, ela vem fracionada, ela vem por meio de um percentual, certo? Quando a gente fala em hematócrito, com certeza vem também uma quantidade de leucócitos, mas é tão desproporcional a quantidade de hemácias presentes que calcula-se basicamente a quantidade de hemácias, certo? Então, todas as vezes que vocês observarem que um paciente ele precisa realizar um hematócrito, ele precisa realizar um exame que verifique a quantidade de hemácias que tem no sangue, certo? E esse exame, gente, ele é fundamental para detectar, por exemplo, se esse paciente ele apresenta uma anemia, certo? Se ele apresentar, por exemplo, uma anemia, ele vai apresentar uma quantidade muito baixa, certo? De hemácias. Isso é importante. Tem gente que não consegue raciocinar, ter esse raciocínio lógico de que uma anemia profunda pode levar a sérios problemas, a sérias alterações respiratórias. E isso é verdade, porque a gente tem que relacionar que as hemácias têm a função de transportar gases. Então, a alteração na quantidade de hemácias está super relacionado com problemas respiratórios, ok? Então, hematócrito, quem verifica essa quantidade de hemácia. Todo exame de sangue, gente, ele tem lá valores normais, valores de referência, certo? Valores de referência e tem lá o valor obtido. Então, é fácil a gente verificar, uma questão lógica de matemática, se esse valor ele está acima ou abaixo do padrão referencial. O que a gente precisa entender é, se estiver acima, qual é o raciocínio que me vem? Se estiver abaixo, qual é o raciocínio que me vem? Então, por exemplo, se vocês pegarem, né, forem visualizar, observar um exame de sangue e verificar que nesse exame de sangue existe uma quantidade de hemácia ou de hemoglobina, porque também tem a quantidade de hemoglobina, inferior ao valor referencial, qual é o raciocínio lógico que vem à mente de vocês? Esse paciente ele está com uma anemia, certo? Então, vão anotando aí, isso vai ajudar vocês a fazerem atividade, tá? Vão anotando quais são as ligações das células sanguíneas, certo? Porque isso é importante. Então, por exemplo, anotem aí, ó, se der uma quantidade alta, se der uma quantidade baixa, ou seja, inferior ao valor referencial, né, uma quantidade inferior de hemácias, uma anemia, certo? E se der um valor acima do normal, pode acontecer isso? Pode, são casos raros, mas pode acontecer. Se der um valor acima do normal, isso significa que o plasma, ou seja, a quantidade de líquido extracelular, está baixo. Existem mais hemácias e menos plasma, menos líquido. Isso pode ser um processo de desidratação corporal também. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Não, o normal é quanto, Janaína? Isso depende muito com relação ao adulto, a quantidade a fase. Deixa eu ver aqui de cabeça. Aqui a gente está falando de 3 a 4 milhões, mas existe um valor padrão de hemácias. Só um minutinho. Ó, deixa eu ver se está aqui. Não. Eu vou chegar aqui num valor que fala, porque aqui eu não estou lembrando exatamente o valor. Eu sei que existem muito mais hemácias, mas eu não sei da faixa etária. Vou chegar lá, tá? Tem um slide que representa isso aqui. Janaína, pode falar. Rapidamente, eu vou te fazer uma pergunta. Eu assisti uma reportagem uma vez falando sobre os corredores quenianos, que eles corriam em em lugares elevados, em altitudes, e isso fazia com que eles produzissem mais hemácias. E quando eles vinham para o Brasil, por isso que eles ganham as corridas aqui. Eu me lembro de ter ouvido essa reportagem, mas tem como você explicar o porquê esse mecanismo? Porque eu me lembro de ter assistido essa reportagem de que o ar rarefeito faz com que aumente as hemácias. Tem alguma coisa a ver, não tem? Essa situação. O ar rarefeito faz com que aumente a quantidade de hemácias. Possivelmente, eu responderia, mas sem muita certeza, tá?
Quanto mais, quando a gente fala em ar comprimido e ar rarefeito, o ar comprimido ele apresenta moléculas bem próximas umas das outras, certo? Já o ar rarefeito, ele apresenta moléculas mais distantes umas das outras. Então, quanto maior, por exemplo, a altitude, mais o ar vai se tornando rarefeito. Eu acredito, pela lógica, é que a dificuldade que essa pessoa tem em respirar faz com que o mecanismo da produção de hemácias seja maior para suprir essa quantidade, essa dificuldade que essa pessoa tem em respirar. Eu responderia isso, mas sem ter muita certeza, entendeu? A certeza que eu posso dizer é que quando o ar se torna rarefeito, essa pessoa ela vai tendo dificuldades em respirar, certo? Então, isso acontece muito com a medida da subida, né? A altitude vai se elevando, o ar vai se tornando mais rarefeito, e essa pessoa vai apresentando problemas respiratórios. Então, talvez seja a dificuldade que ela tem em respirar, já que não é um ar comprimido, faz com que o organismo reaja produzindo mais hemácias. Não sei se é essa a resposta, mas se eu tivesse que responder isso, numa questão discursiva, alguma coisa assim, eu responderia por essa lógica, tá bom, querido? Mas eu vou pesquisar isso que você me falou. Tranquilo, obrigado. Nada, mas eu vou pesquisar, tá? Porque isso aí me aguçou a curiosidade agora. Certo, gente? Bom, vamos lá, então. Plaquetas. Quando a gente fala das plaquetas, aqui as plaquetas, por exemplo, a quantidade já tem aqui, ó, de 150 mil a 450 mil. Isso depende muito da faixa etária, do sexo, certo? Quando a gente fala das plaquetas, a gente lembra que as plaquetas, primeiramente, elas são corpúsculos, elas não são células, certo? Então, elas são corpúsculos e são fragmentos de células, elas são anucleadas, são pedaços de células que vão sendo formados pela medula óssea vermelha. Todas as células sanguíneas têm essa formação, tá, gente? Essa origem da medula óssea vermelha. E esses pedaços, né, essa fragmentação de células, simplesmente geram as plaquetas. E essas plaquetas, elas estão altamente relacionadas à coagulação do nosso sangue, certo? A gente não pode ter nem plaquetas acima do normal e muito menos plaquetas abaixo do normal. Se vocês verificarem um exame de sangue de uma pessoa que tem dengue hemorrágica, a quantidade de plaquetas vai ser o quê, gente? Muito inferior ao normal. É esse raciocínio lógico que eu quero que vocês tenham, tá, gente? Por quê? Se essa pessoa está tendo uma hemorragia, é porque, consequentemente, ela não está produzindo células suficientes para impedirem que haja uma coagulação de sangue. Então, qualquer processo hemorrágico, onde essa pessoa tenha, supondo, uma pessoa ela tem um processo de sangramento excessivo, certo? Ela não consegue estancar facilmente. Uma das relações é a quantidade de plaquetas. Então, muito atentos com relação a isso. A quantidade de plaquetas, se for abaixo do normal, isso significa que essa pessoa está tendo dificuldades em estancar o sangue e possivelmente pode ter uma hemorragia interna, certo? O que eu falei para vocês a respeito da cascata de coagulação, gente, não vou falar detalhes para vocês, mas todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre fatores de coagulação, esses fatores de coagulação nada mais são do que proteínas produzidas pelas próprias plaquetas, certo? E esses fatores de coagulação, eles vêm sob a forma de números em romanos. Então, a gente tem o fator 1, fator 2, fator 3, fator 4. Eu vou até ditar uma informação para vocês depois que é super importante. Como o próprio nome já diz, é uma cascata. Um fator vai ativando o outro fator. Para vocês terem uma noção, os últimos fatores a serem ativados são o fibrinogênio, que ativa e produz a fibrina. O fibrinogênio ele está inativo. Só que aí, à medida que ele produz a fibrina, é uma cascata de coagulação. O fibrinogênio produziu a fibrina. A fibrina que vai permitir esse processo de coagulação do sangue. Todos esses fatores de coagulação, que são proteínas produzidas pelas plaquetas, elas agem, como o Valdinei falou, né? Por exemplo, a vitamina K é um dos fatores que auxiliam nessa cascata de coagulação, que vão permitindo essa ativação de um fator em outro fator. Lá de cima da cascata de coagulação, a gente verifica que esses fatores, eles são todos inativos. Eles vão recebendo estímulos, certo?
e vão tornando-se ativos à medida dessa cascata, até chegar ao produto final, que é a fibrina, certo? O que eu quero que vocês entendam? Uma outra doença. Existe uma doença chamada hemofilia, certo? Tem gente que acha que a hemofilia está associada com as hemácias. Não. A hemofilia, ela está associada a um problema, certo? Em um desses fatores, especificamente ou o fator 9, deixa eu até anotar aqui, porque na hora eu falei, vou até anotar porque eu posso esquecer, ao fator 8 ou ao fator 9. Nessa cascata de coagulação, um desses dois fatores, ou o fator 8 ou o fator 9, ele simplesmente perde a sua função. Ele não consegue ativar o próximo fator. E aí a cascata toda desanda. Imagina um pisca-pisca, onde uma luz, né, onde uma lâmpada vai emitindo luz para uma próxima lâmpada. Se umazinha queimar, simplesmente as outras não vão funcionar. É assim que funciona a cascata de coagulação. Esses fatores de coagulação, eles precisam que todos os seus outros antecessores, certo, estejam ok, porque senão o produto final, que é a fibrina, não vai surgir. E aí uma pessoa que tem um problema de hemofilia, ela, consequentemente, como a sua cascata de fatores de coagulação não funciona por completo, simplesmente é uma pessoa que sangra sem parar. Então, por isso que vem a hemofilia, devido a algum problema, a alguma alteração nos fatores 8 ou 9 da cascata de coagulação, onde não gera o produto final de coagulação, que é a fibrina. Ficou claro, gente, isso? Alguma dúvida? Hein, gente? Hoje, a hemofilia é uma doença genética, não é? É uma doença genética. É uma doença genética. Ok? Conseguiram entender, gente, aquilo lá? O silêncio me preocupa. Gente, liga o microfone. Sim, Janaína. Entendi. Eu entendi. Entenderam? Tá, então vamos lá. Falamos então sobre os eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos. Lembrando que os reticulócitos são as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos antigos, e os eritroblastos são as hemácias jovens, certo? Falamos sobre as plaquetas, que estão relacionadas com o processo de coagulação do sangue, graças a esses fatores de coagulação que ela produz para permitir esse estancamento do sangue, ok? E agora a gente vai falar sobre o grupo maior, que são os leucócitos. Os leucócitos, gente, eles estão relacionados com o processo de defesa do nosso corpo, de imunidade. Só que quando a gente faz um leucograma, vamos supor, a gente recebe um paciente, vamos supor, vocês vão receber um paciente no hospital, e aí o médico vai prescrever um exame. Pede um leucograma, porque essa criança está com uma febre muito alta. A febre a gente sabe que é um sinal de algum processo inflamatório. Então, é necessário que se verifique, por meio de um leucograma, que tipo de inflamação que esse paciente tem. E a gente consegue verificar, mais ou menos, qual é o agente invasor. Esse agente invasor, gente, lembrem-se, se chama antígeno, tá? Antígeno é o oposto de anticorpos. Antígeno é o agente invasor, é o micro-organismo que invadiu. E anticorpos são as proteínas de defesa, certo? Os combatentes do nosso corpo. Então, por meio de um leucograma, o médico prescreve e verifica qual é o grupo de leucócitos que está lá em alta. Porque se estiver em quantidades elevadas, ou seja, acima do valor referencial, a gente tem que identificar que função esse grupo de leucócito tem para eu conseguir avaliar qual é o antígeno que invadiu aquele corpo. Então, os leucócitos, de uma forma geral, eles têm a função de fazer a defesa do nosso corpo por meio dessa palavrinha que vocês já notaram, que se chama diapedese, né? A diapedese é a migração desses leucócitos que começam a invadir as barreiras, certo? Atravessar as paredes dos vasos sanguíneos até chegar ao local da infecção propriamente dita, certo? Agora, quais são esses grupos de leucócitos? Todos esses nomes são leucócitos. Se eu falar neutrófilos,
eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, são 5 grupos. Todos esses 5 grupos são leucócitos. Mas cada um deles, gente, tem uma função específica. Então, por exemplo, antes de eu falar para vocês sobre essas funções, existem a classificação dos leucócitos com relação à presença de grânulos. Grânulos é como se fossem carocinhos mesmo de feijão, certo? Só que microscopicamente. E esses grânulos, eles são super importantes porque, junto com esses grânulos, aquelas células, aqueles leucócitos que têm esses grânulos eles produzem enzimas lisossômicas. O que é isso? Enzimas que ajudam a digerir alguma coisa estranha. Então, quando a gente fala desses 3 grupos de leucócitos aqui, ó, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, eles são grupos granulócitos de leucócitos, ou seja, eles têm grânulos. E esses grânulos são, carocinhos, são grânulos que produzem enzimas que vão ajudar na digestão de corpos estranhos que eles vão destruir. Um exemplo para vocês. Vou passar para vocês posteriormente o slide. Os neutrófilos, eles são grupos de leucócitos que eles estão super associados à presença de alguma infecção de bactéria. Então, só para vocês terem uma noção, se entrar uma criança no hospital, o médico prescreve um leucograma e verificar a quantidade alta de neutrófilo, vocês já sabem que o fato desses neutrófilos terem aumentado a sua quantidade é porque entrou algum agente, ou seja, algum antígeno estranho no organismo. E eu tenho que saber que a função do neutrófilo é combater a infecção bacteriana. Então, esses neutrófilos, eles têm grânulos, certo? Bolsinhas, que liberam enzimas para conseguirem digerir esse antígeno, que nesse caso do neutrófilo são as bactérias. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Ficou assim. Então, quando a gente fala em leucócito granulócito, é porque eles têm grânulos que produzem enzimas digestórias, certo? Quando a gente fala em enzimas lisossômicas, é porque a gente sabe que o lisossomo é uma organela que ajuda na digestão da célula. E quando a gente fala dos grupos agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos, eles não têm grânulos que ajudam a digerir, certo? A fazer a digestão de micro-organismos estranhos. Bom, vamos lá. Vai reforçar o que eu falei para vocês, ó. Os granulócitos produzem núcleos irregulares e grânulos específicos. Esses grânulos específicos foi o que eu falei para vocês. São grânulos que apresentam enzimas que ajudam na digestão daquilo que eles vão destruir, certo? Então, esses grânulos são importantes por conta disso. Quais são os 3 grupos de leucócitos granulócitos? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Eu confesso para vocês que eu não quero que vocês saibam especificamente isso. Quais são os grupos de granulócitos, quais são os grupos de agranulócitos. O que eu quero que vocês saibam é especificamente a função de cada um deles. O que um neutrófilo combate, o que um eosinófilo combate, certo? Então, isso que eu quero que vocês saibam. Vão anotando as palavras-chave, porque isso é que vai ajudar na prática de vocês. Conforme eu já falei para vocês, quando a gente fala de neutrófilo, o neutrófilo, ó, ele apresenta enzimas lisossômicas, falei anteriormente para vocês, certo? Que matam as bactérias, certo? Essas bactérias invasoras, elas são fagocitadas, elas são destruídas por meio dessas enzimas que esses neutrófilos produzem. Resumindo, o que um neutrófilo faz? Destrói bactéria. Então, se uma pessoa apresentou um exame de sangue, um leucograma, onde a quantidade de neutrófilos está além do normal, além do valor referencial, é porque o meu organismo precisa suprir essa necessidade. Abrindo um parêntese, voltando ao questionamento de Valdinei. O aumento das hemácias, naquele sentido, é para suprir a necessidade de repor oxigênio para o meu corpo, já que o ar em altitudes elevadas é rarefeito. Então, acredito que essa resposta esteja correta, sim. É a mesma coisa. Quando a gente tem a necessidade de suprir algum antígeno, algum invasor no meu corpo, eu vou aumentar o meu número de células que vão
combater especificamente aquele antígeno. No caso de bactérias, são os neutrófilos, certo? Já ouviram ou já leram um exame de sangue que apresenta bastões ou bastonetes? Já leram? Já viram? Onde a presença lá, por exemplo, neutrófilo em forma de bastões. Já viram isso? Bastonetes, já viram esse termo em exame de sangue? Sim ou não? Hein, gente? Eu já. Já, né? Então, os bastões nada mais são do que os neutrófilos jovens. Então, se observar uma quantidade elevada, vai anotando isso, hein, gente? Se observar uma quantidade elevada de bastões num exame de sangue, significa que essa inflamação está no início, certo? Quando a gente tem uma quantidade de bastões alta num leucograma, é porque essa inflamação está no início. Então, os bastões ou os bastonetes são neutrófilos, porém jovens, certo? E os dois têm a mesma função, certo? Tem a função de acabar com uma bactéria invasora, ok? Por isso que eles aumentam a quantidade. Só para a gente ir relembrando, gente. Reticulócitos são as hemácias antigas, certo? Eritroblastos são as hemácias jovens. Eritrócitos são as hemácias adultas. Ok? Só para vocês irem lembrando. Quando se trata dos neutrófilos, os neutrófilos são leucócitos adultos. Os neutrófilos jovens são chamados de bastonetes. Quando eles estão em alta quantidade no leucograma, isso significa que a inflamação está no início. A invasão da Posso continuar, gente? Pode. Posso? Pode. Estão sentindo que tá difícil? Estão sentindo dificuldade? Estão sentindo dificuldade? Um pouco. Um pouco. Essa aula, na verdade, é uma aula de imunologia, né? Mas vocês não têm imunologia, a disciplina específica. Então, a gente aproveita e fala nessa parte de tecido sanguíneo, tá? Mas, gente, com dúvidas, me perguntem aqui. Eu repito quantas vezes for necessário, tá? Eu estou muito preocupado com esse silêncio de vocês, certo? Eu ia até colocar um texto para vocês, resumido um texto que eu vi já pronto. Mas ali falou muito sobre corante, sobre pigmento, e eu achei que iria complicar mais, então eu preferi montar esses slides de forma mais sucinta, certo? Segundo grupo de leucócitos. Ah, tá. Ainda falando sobre os neutrófilos. Eu já falei isso para vocês, né? Falei para vocês que são responsáveis pela infecção bacteriana. Ok. Segundo grupo, gente, os eosinófilos. Olha só, os eosinófilos, eles também são leucócitos granulados, ou seja, eles também têm grânulos que produzem enzimas lisossômicas, enzimas que vão destruir alguma coisa, certo? Mas o que eu quero que vocês saibam sobre os eosinófilos? Qual é a função deles, gente? Quando os eosinófilos aumentam num exame de sangue, num leucograma, olha o que eu coloquei em negrito para vocês ali, olha. Infecção por vermes, né? Por vermes, por parasitas, certo? Então, pensa, por exemplo, numa criança que apresente uma ascaridíase, que é a Ascaris lumbricoides, aquele verme na lombriga, certo? Oxiúros, qualquer tipo de verme, qualquer tipo de verminose, quem é que vai combater essa verminose? Simplesmente a quantidade de eosinófilos aumenta na corrente sanguínea para combater essa infecção por verme. Então, olha só como é que vocês devem associar as palavras-chave. Neutrófilos, se aumentar, é porque existe presença de bactérias. Eosinófilos, se por um acaso sua quantidade aumentar no leucograma, é porque existem presenças de vermes, como também, gente, olha só, de complexos antígenos-anticorpos. O que é isso? Se entrou, tá? Isso sempre vai acontecer, tá, gente? Em qualquer tipo de reação imunológica.
Entrou algum ser estranho no meu corpo, vai haver esse complexo de antígeno, que é o ser invasor, com anticorpos. Os eosinófilos fazem isso também. Só que o mais importante que vocês saibam, função dos eosinófilos, combaterem os antígenos, que no caso são os parasitas, principalmente os vermes, certo? Terceiro grupo, os basófilos. Muito também importante em exame de sangue, certo? Supondo que uma pessoa, olha só os raciocínios lógicos, o raciocínio lógico, tá, gente? Supondo que uma pessoa tenha comido camarão, certo? Seja alérgica ao camarão e de repente começa a se empolar. Ela começa a empolar, e dá febre, ela vai para o hospital. O médico vai pedir um leucograma, porque ele vai olhar, vai visualizar, ele vai olhar se essa empolação é algum processo alérgico. E qual é o tipo de leucócito que realmente demonstra que aquele organismo está sofrendo uma alergia? Os basófilos, certo? Então, os basófilos, gente, eles são super importantes em percepção de processos alérgicos. Isso por quê? Porque eles conseguem, gente, olha só, produzir histamina, heparina, que são compostos que indicam algum tipo de alergia, certo? Então, quando se tem o aumento de basófilo em um leucograma, isso significa que essa pessoa está sofrendo algum processo alérgico. E aí deve ser verificado por meio de uma anamnese, por meio de uma pesquisa, o que essa pessoa está ingerindo, o que essa pessoa está comendo, o que essa pessoa está utilizando. Tudo bem? Vou só reforçar para vocês. Falou, então, com relação aos leucócitos, nos neutrófilos em alta quantidade, a invasão é bacteriana, ok? Falou em eosinófilo em alta quantidade, a invasão é por vermes, certo? Falou em basófilos em alta quantidade, é porque esse paciente está sofrendo algum processo alérgico. Alguma dúvida até aqui para eu prosseguir? Janaíne, no caso dos vírus. Janaíne, você explicou bem resumidamente. No caso dos vírus, existe algum ou não? Gente. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Janaíne, no caso dos vírus, existe alguma célula que... Gente, consegue me ouvir? Sim. Minha internet caiu. Olha só. Vamos continuar, não vou nem abrir o PowerPoint, não. Eu vou continuar daqui de onde a gente parou, certo? Então, nós falamos com relação aos leucócitos, nós falamos sobre os neutrófilos, certo? Que tem a função de reagir contra bactérias, certo? Nós falamos sobre os eosinófilos, que tem a função de reagir contra algum tipo de parasita, algum tipo de verme, ok? Falamos sobre os basófilos, que são importantes no processo de alergia. Então, eles aumentam na taxa sanguínea, certo? Quando existe algum processo alérgico. Então, eles começam a produzir substâncias para impedir
né, para combater essa alergia. Todos esses 3 grupos, eles são os leucócitos granulócitos. Agora a gente vai falar dos outros 2 grupos, que são agranulócitos. Eles não têm grânulos que secretam enzimas, que liberam enzimas, mas eles são de extrema importância no processo também de defesa do nosso organismo. Então, os outros 2 grupos são os linfócitos e os monócitos, certo? Com relação aos linfócitos, a gente sabe que a função principal dos linfócitos é produzir anticorpos, certo? Só que a gente tem 2 grupos de linfócitos. A gente tem os linfócitos B e os linfócitos T. O que existe em maior quantidade no nosso corpo, 80% basicamente dos nossos linfócitos, são os linfócitos T. O que eles fazem? Vamos lá. Os 2 tipos de linfócitos, eles são super importantes na produção de anticorpos. Qual é a diferença básica? Quando a gente fala na produção primária dos anticorpos, a gente está falando dos linfócitos B. Então, os linfócitos B, eles têm uma resposta primária naquela produção, certo? De anticorpos, certo? É uma resposta que a gente chama de resposta humoral. Então, o que eles fazem? Eles produzem anticorpos para combaterem qualquer tipo de micro-organismo. Tudo bem? Então, os linfócitos B quem faz isso. O que os linfócitos T fazem? Os linfócitos T, pelo fato de eles serem a maioria, né, 80% dos nossos linfócitos são os linfócitos T, eles também estão associados na produção de anticorpos, mas eles estão associados no estímulo, é como se eles estimulassem a prática dos linfócitos B, é como se eles incentivassem, certo? Desencadeassem esse papel dos linfócitos B em produzirem anticorpos. E uma outra função super importante são os linfócitos T, que são responsáveis pela resposta imunológica. Então, vamos supor, se uma pessoa, ela teve, vamos colocar aqui a rubéola. O primeiro instante que ela teve a rubéola, vou até dar um exemplo bem prático para vocês. Ela teve... Eu não vou colocar essa situação que ela teve rubéola, eu vou colocar a situação que essa pessoa foi imunizada, ela foi vacinada, certo? Com a vacina da rubéola, certo? A tríplice viral. Vamos colocar assim. Então, essa pessoa, ela foi imunizada pela rubéola. Ela recebeu o estímulo para produzir anticorpos, certo? São os linfócitos B que estimulam essa produção desses anticorpos. Então, os linfócitos B vão estar superativos nesse momento para que essa pessoa produza anticorpos contra o vírus da rubéola para uma futura invasão. Supondo que no futuro essa pessoa tenha contato com o vírus da rubéola, mas ela já foi imunizada. Então, ela já tem anticorpos contra o vírus da rubéola. Mas aí, esse outro grupo dos linfócitos, que se chama linfócitos T, eles agem na resposta da memória imunológica para fazer com que esses anticorpos aumentem a sua produção. Então, a gente tem que pensar no seguinte, os linfócitos B são responsáveis pela produção primária dos anticorpos. E os linfócitos T são responsáveis em estimularem os linfócitos B a produzirem anticorpos e também a reagirem como resposta de memória para a produção de novos anticorpos. Ficou claro, gente, essa diferença? Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Repete para mim, por favor, essa parte. Posso sim. Vamos lá. Linfócito, função geral, produzir anticorpos. Só que a gente tem 2 grupos de anticorpos, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos T, eles são a maioria dos linfócitos que a gente tem. Qual a diferença básica? Os 2 produzem anticorpos, mas quando se trata de uma produção primária de anticorpos, ou seja, houve o contato e aí houve uma reação da produção de anticorpos. Quem é que produz? Os linfócitos B. B de bola, tá, gente? Os linfócitos B. Os linfócitos T, eles agem com um papel super importante. Eles estimulam os linfócitos B de bola a produzirem anticorpos, como também eles têm um papel super importante na reação da memória imunológica,
com a produção de anticorpos. O que isso significa? Se o meu corpo... Por isso que muitas das vezes as pessoas têm uma doença uma única vez, certo? Se o corpo ele adquiriu uma doença uma vez, a produção de anticorpos para aquela primeira vez foram os linfócitos B, certo? Os linfócitos B, de bola. Mas supondo que o organismo tenha contato novamente com aquele antígeno, o organismo já vai estar imunizado. Já criaram-se anticorpos para combater aquele antígeno, certo? Só que os linfócitos T, eles auxiliam na produção de novos anticorpos como uma resposta de memória para aquele antígeno que já entrou em algum momento. É como se fosse uma resposta secundária, certo? Então, é importante essa diferença. Lembrando que vocês têm que saber, os dois grupos de linfócitos agem na defesa do organismo por meio da produção de anticorpos e a gente tem muito mais linfócitos T. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Quando uma pessoa ela tem o vírus HIV, a gente sabe que ela não morre de AIDS, né, que hoje a gente conhece como SIDA. Ela morre, na verdade, com a AIDS, certo? Ela a internet está muito ruim, gente. Quais são essas doenças oportunistas de uma pessoa que tem, por exemplo, o vírus HIV? Tuberculose, pneumonia, certo? Às vezes uma simples gripe. Isso porque o vírus HIV, gente, ele destrói os linfócitos T. Esses linfócitos T, como eu falei para vocês, são os grupos de linfócitos que agem na memória imunológica contra algum agente que já entrou no meu corpo. Então, uma simples gripe ou uma simples pneumonia, para uma pessoa que tem uma imunidade muito boa, para aquela pessoa que tem o vírus HIV, ela se torna fatal. Porque essa pessoa não tem mais linfócitos T para produzir anticorpos suficientes para reagir na memória daquele micro-organismo que algum dia já entrou em contato com aquele corpo. Ficou mais claro para vocês agora? Entendi. Ficou claro, gente? Obrigado. Para a gente finalizar, o último grupo dos leucócitos são os monócitos. Os monócitos são leucócitos jovens que, à medida que vão amadurecendo na medula óssea, eles vão se transformando em macrófagos, tá? Então, monócitos e macrófagos são o mesmo tipo de célula, porém em processo de maturação. Monócitos são as células jovens. Macrófagos são as células mais antigas, mais maduras, que sofreram uma diferenciação. Nós temos monócitos no nosso corpo, é normal que a gente tenha. Porém, se der uma quantidade de macrófago elevada, é porque esses monócitos se diferenciaram em macrófagos para necessitarem englobar, fagocitar algum ser estranho. Então, é muito importante que a gente tenha macrófago no nosso corpo, por quê? Não só por questão de invasão de agentes estranhos, de antígenos no nosso corpo, mas às vezes por conta de células mesmo que morrem. Imagine as hemácias. As hemácias morrem a cada 90 dias. Elas precisam ser retiradas da nossa corrente sanguínea. Quem é que faz essa fagocitose? Come, engloba essas células? São os macrófagos, tá? Então, monócitos e macrófagos são o mesmo tipo de célula, porém em processo de maturação diferentes. Ok? Vamos lá. Vamos revisar, porque eu fiquei um pouco preocupada com esse silêncio de vocês. Olha só. Falamos em tecido sanguíneo. Preste atenção e vão anotando essa revisão. Falamos em tecido sanguíneo. A gente lembra que no sangue existe o plasma, que é a matriz extracelular desse tecido, ok? Que contém proteínas super importantes, como, por exemplo, a albumina, fibrinogênio e as imunoglobulinas, ok? Bom, falamos do plasma e, além do plasma, existem os elementos figurados ou os elementos celulares, certo? Que são, basicamente, 3 grupos: hemácias, leucócitos e as plaquetas, que, embora não sejam células, eu estou citando para vocês aqui. As hemácias, elas são chamadas também de eritrócitos, ou quando jovens, eritroblastos, ou quando velhas, são chamadas de reticulócitos.
Então, se tem lá reticulócitos no meu exame de sangue, eu estou com uma quantidade velha de hemácias velhas. Eu preciso repor novas hemácias. Minha medula óssea vermelha precisa repor novas hemácias, certo? Essas hemácias estão associadas ao processo de transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, graças a duas coisas, a um compostozinho que existe nas hemácias, que é a hemoglobina e o ferro associados, certo? Então, essa é a função das hemácias, transporte de gases. As plaquetas, elas são fragmentos sem núcleo, né? São pedaços de célula que têm a função de coagulação, de estancar o sangue. E essas plaquetas, elas são responsáveis pela produção de um fator, uma cascata, né? Com fatores de coagulação que vão se tornando, onde esses fatores vão se tornando ativos até chegar ao produto final, que é a fibrina. O fibrinogênio se transforma em fibrina, para aí sim acontecer o processo de coagulação do sangue. Então, a gente só tem um processo final de coagulação de sangue quando toda essa cascata se conclui e quando se produz como produto final a fibrina. Se essa cascata for interrompida, essa pessoa vai ficar sangrando toda a vida, que é o caso dessa doença que eu citei para vocês, que é a hemofilia. Ok? Terceiro grupo, grupão de células, os leucócitos. Os leucócitos são células de defesa. Existem 5 grupos de leucócitos. Vão acompanhando comigo aí nas anotações de vocês, certo? Existem os neutrófilos, existem os eosinófilos, existem os basófilos, os linfócitos e os monócitos. Até aqui alguma dúvida, gente? Não, tá de boa. Tá? Então vamos lá. Esses 5 grupos dos leucócitos, cada um deles tem uma função específica. Cada um deles defendem o nosso corpo contra algum antígeno, contra algum agente estranho, certo? Os 3 primeiros grupos, eles são chamados de granulócitos, porque eles têm grânulos que produzem substâncias, enzimas, que ajudam na digestão daquilo que eles vão destruir. Por isso que eles são chamados de granulócitos. Bom, desses 3 primeiros grupos, os neutrófilos, eles aumentam a sua quantidade no sangue quando eles precisam combater alguma infecção ou alguma inflamação por bactéria. Então, resumindo, neutrófilo combate bactéria. Eosinófilo combate presença de parasitas, vermes no nosso corpo. Ok? Basófilos combatem, reagem contra algum tipo de alergia. Eles reagem produzindo, liberando histamina e heparina. Ajudam no processo de combate à alergia. Então, cada um deles tem uma função, certo? O outro grupo, certo? Que são aqueles agranulócitos, que já não têm esses grânulos. São chamados de agranulócitos por isso. São os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos, de uma forma geral, são responsáveis pela produção de anticorpos, certo? Esses linfócitos podem ser B ou T. A gente tem os dois. Em maior quantidade, a gente tem os linfócitos T. Os linfócitos B ajudam na produção de anticorpos, da primeira reação, primeira invasão, anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B, graças ao estímulo dos linfócitos T. É como se os linfócitos T fossem os chefes da casa. Esses linfócitos T ajudam, né, na atividade da produção por parte desses linfócitos B, e eles também agem como uma resposta imunológica, produzindo anticorpos para uma nova invasão de algum antígeno que já foi marcado no nosso corpo. Então, os linfócitos T ajudam nessa forma, com a resposta da memória imunológica, certo? E, por último, não menos importante, existem os monócitos, que são células responsáveis por fagocitar. Fagocitar é englobar partículas sólidas. Então, esses monócitos são células jovens que, à medida da necessidade, vão se transformando em macrófagos. Os dois têm a mesma função: fagocitar partículas estranhas, antígenos ou partículas que já não têm mais a função para o nosso corpo, no nosso corpo. Ok? Alguma dúvida? Não. Para mim ficou bem explicado. Janaíne, só repete para mim essa fase final do monócito, porque minha internet caiu. É fagocitar partículas o quê?
Isso. Monócitos são macrófagos jovens, né? Quando os monócitos precisam amadurecer, sofrem processo de diferenciação e se transformam em macrófagos. Qual a função dos dois grupos de células? Na verdade, são a mesma célula, porém em etapas de vida diferentes. Fagocitar é englobar, tá, gente? Partículas sólidas. Então, ó, fagocitar partículas estranhas, que no caso são os antígenos. Ou aquelas que já não têm mais função para o nosso corpo. Por exemplo, células velhas. Né? Então, esses macrófagos vão lá e fagocitam. Entendi, obrigada. Nada. Ficou claro, gente? Essa aula é muito importante mesmo. É uma aula, sim, é uma aula de histologia, porém envolve imunologia, tá? Deixa eu explicar para vocês o que eu quero que vocês façam como atividade. Eu vou colocar no grupo, eu não vou colocar agora, eu vou esperar meu celular carregar, porque descarregou, tá? Mas eu vou descrever direitinho para vocês, com relação ao que eu quero que vocês façam. Eu vou colocar hoje, para que vocês possam me entregar para a próxima aula. Eu quero que vocês peguem um exame de sangue, que seja, quando a gente fala em hemograma completo, no hemograma completo, quando é completo, ele vem também as taxas de leucócitos, tá? Mas aí vocês visualizem, caso contrário, vocês vão ter que pesquisar um hemograma e um leucograma, porque eu quero que vocês avaliem a quantidade de hemácias, plaquetas e os grupos de leucócitos. Então, quando a gente fala em hemograma completo, geralmente vem tudo, tá? Todos os 3 grupos de células e mais os subgrupos. Eu quero que vocês peguem um exame de sangue, que vocês anexem na resposta que vocês forem me enviar, certo? Por gentileza, por questões de ética, tapem o nome da pessoa do exame de sangue. Pode ser qualquer exame de sangue de qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, um exame de sangue antigo, qualquer exame de sangue, tá? E nesse exame de sangue, vocês vão descrever para mim, passo a passo, pode ser por tópico. Por exemplo, a primeira coisa que vem lá, eritrócitos, certo? Hemácias ou glóbulos vermelhos. Vocês vão lá, vão colocar o primeiro grupo de células que aparece, vão colocar a função desse grupo de célula. Então, se for hemácias, transporte de gases, certo? E eu quero que vocês coloquem para mim se o valor está de acordo ou não com o padrão referencial do valor, certo? Isso que eu quero que vocês façam de todos os itens que aparecerem no exame de sangue. É trabalhoso? É trabalhoso. Vocês estão fazendo atividades ao longo da semana, onde umas vão valer mais e outras vão valer menos. Esse, por exemplo, se eu fosse passar para vocês um desafio, seria esse. Esse seria o meu desafio. Eu já tinha até comentado com vocês na aula, certo? Seria avaliar um exame de sangue. Então, esse é um desafio. Vai valer, né, um pouquinho mais de nota, mas eu quero que vocês descrevam, e eu peço, assim, que vocês compreendam que eu vou avaliar por nota, não quem acertou tudo, mas sim quem está me enviando as atividades, tá? Então, fica bem claro isso. E nessa avaliação desse exame, eu quero que vocês coloquem todos os grupos que aparecem. Se aparecer lá, vamos supor que apareça também a hemoglobina. Vocês vão citar o que é hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento responsável, né, pelo transporte de gases juntamente com o composto ferro. Tudo que aparecer, eu quero que vocês me descrevam. Só não precisem me descrever se aparecer algum termo que eu não tenha explicado, algum nome que eu não tenha explicado, mas eu acredito que eu tenho explicado praticamente todos. Bastões, por exemplo, são os neutrófilos jovens, certo? Reticulócitos são as hemácias antigas, as hemácias velhas. Então, se aparecer algum nome estranho lá que eu não tenha explicado para vocês, aí vocês não precisam colocar para mim, não. Tá? Ficou claro isso? Ou você tem alguma coisa? Oi. Janaína, Oi. teria como depois você mandar o passo a passo para fazer? Porque eu tô assistindo, minha filha tá aqui, aí você sabe, né? Tem sim. Eu vou colocar, Milena, no grupo do WhatsApp. Meu celular descarregou, eu vou só esperar dar uma carga nele e vou colocar para vocês toda a descrição que eu quero que vocês façam. Tá bom? Só obrigada. Por aqui para que vocês entendam agora de uma forma geral, mas eu vou colocar lá para vocês.
Vocês conseguiram compreender o que eu quero que vocês façam? Ô, Janaíne, você pode repetir para mim? Porque uma colega chegou aqui, eu perdi esse pedaço aí que você estava explicando. Posso, eu vou repetir agora e vou colocar no grupo também, tá, gente, da turma? Tá. Vocês vão pesquisar um exame de sangue, um hemograma completo, que tenha todos os tipos sanguíneos, né, desde hemácias a parte dos leucócitos. Existe um leucograma, que é só de leucócitos, e existe um hemograma completo, que geralmente abrange tudo, certo? Vocês vão pesquisar, vão anexar junto com a resposta de vocês, do que eu quero, mas vocês vão tapar o nome da pessoa por uma questão ética. Pode ser qualquer exame de sangue, de mãe, filho, antigo, qualquer exame de sangue. E vocês vão interpretar esse exame de sangue para mim. Vocês vão colocar em tópicos todos os grupos que aparecem nesse exame de sangue. Na frente do grupo, por exemplo, se vocês forem ver, primeiramente, está lá, hemácias. Vocês vão colocar hemácias. A função das hemácias e se o valor referencial das hemácias está de acordo com o valor normal. Se estiver alterado, vocês vão colocar o valor se encontra alterado ou o valor se encontra diminuído, que possivelmente pode ser uma anemia. Segundo nome que aparece, aparecem os neutrófilos. Os neutrófilos são leucócitos responsáveis por defender o organismo contra a invasão de bactérias. Bem simples. Eu quero que fique para que vocês memorizem e entendam isso para a vida de vocês. Não precisa colocar informação grandona, não. A quantidade de neutrófilos está normal. Aí vamos lá, aparece um outro grupo. Eosinófilos são leucócitos responsáveis pela defesa contra vermes no organismo. Valor referencial normal, certo? Vamos supor que dê lá basófilos. Apareça basófilos com valor acima do normal. Basófilos são leucócitos responsáveis pelo processo de alergia no corpo. O valor está acima do normal, possivelmente pelo fato do indivíduo ou do paciente apresentar um processo alérgico. Entenderam, gente, o que eu quero que vocês façam? Entendi, sim, Janaíne. Certo? Uma semana, então, para vocês me enviarem isso, tá bom? Tá bom. Você vai mandar hoje? Vou mandar hoje. Vou só carregar o meu celular e vou colocar para vocês hoje mesmo. Então, tá. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem pelo grupo mesmo, ou no privado. Pode me mandar no privado, não estou entendendo. Pode me mandar no pessoal mesmo, no privado, que eu explico para vocês. Novamente. Tá bom? Tá bom, então, Janaíne. Então tá, beijos. Beijo, até fica com Deus. Tchau. Vocês também. Beijo, Janaíne. Boa noite. Tchau, Bom boa restinho noite. de semana para você.